Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Como eu costumo dizer, né? Esse é o nosso pit stop da corrida maluca que a gente tem aí fora. Então a gente vem aqui, vai abastecer, encher o nosso tanque de energia do Cristo, acertar os nossos freios, alinhar a suspensão e voltar para a corrida lá fora. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estar aqui na noite de hoje. Agradecer a assistência e o amparo da espiritualidade da casa em preparar esse ambiente para nós. Agradecer, Senhor, pela companhia dos nossos mentores espirituais e por tudo aquilo que temos e recebemos. Pela nossa família, pelos amigos, pelo nosso trabalho e pela nossa oportunidade de reencarnação. Muito obrigado, meu Deus e meu Jesus. Que o Fábio, na noite de hoje, seja intuído e iluminado na mensagem do Evangelho do Cristo. E pedimos, Senhor, que todos aqueles que estão aqui desencarnados permaneçam nessa casa, onde serão atendidos, assistidos e orientados. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, gente. Boa noite. Talvez eu não tenha vindo aqui terça-feira faz algum tempo, mas eu tenho rostos novos por aqui. Se eu estou certo, se eu não estou me enganando, que sejam muito bem-vindos. Espero que estejam se sentindo muito bem aqui na nossa casa. Bom, hoje nem era para eu estar aqui, eu estou substituindo minha irmã. Ela sentiu um estiramento na coxa no aquecimento e gesticulou com técnico a substituição, então eu acabei entrando na fogueira. Mas hoje é uma data interessante para a gente assim, considerar, né? Diriam que é uma efeméride, né? Os radialistas antigos, né? Uma efeméride, porque hoje é aniversário de Allan Kardec. Hoje ele está completando 219 anos sua reencarnação. Então, uma data para nós ela é especial, não só porque nos dá um motivo para nos lembrarmos da pessoa, né, do homem Allan Kardec, desse espírito que veio participar de um trabalho tão imenso, né, em prol do benefício da humanidade, né? Ele é parte essencial de uma promessa do Cristo, né? Quando Jesus nos promete enviar o Consolador prometido para restabelecer as verdades, fazer-nos relembrarmos tudo aquilo que foi ensinado durante sua passagem. Esse Consolador se materializa no Espiritismo, e Kardec foi figura essencial, porque ele viabilizou com seu trabalho a organização e a divulgação desses ensinamentos. Então, por esse motivo já seria uma data feliz de se lembrar, porque traz à nossa mente, né, esse espírito abençoado, mas também por conta daquilo que ele trouxe, do material que ele nos levou. Porque, vamos dizer assim, não é que o Espiritismo seja uma condição essencial para o homem evoluir, não é. Muitos espíritos estão conseguindo sua evolução, já atingiram graus maiores de evolução moral com base em outras filosofias religiosas, espirituais. O Espiritismo não tem nenhuma primazia, não oferece nenhum privilégio em relação às outras filosofias, às outras doutrinas espiritualistas. Não é disso que se trata.
mas o Espiritismo facilita. O Espiritismo facilita o caminho, muito mais do que as outras. Porque se a gente pegar pela base, porque pela base todas as filosofias espiritualistas, todas as correntes, todas as escolas, elas partem do mesmo princípio, que também é o princípio do Espiritismo, que é o ensino moral que Jesus veio nos ensinar. Mesmo antes dele ter encarnado no planeta, esse ensino já era pregado. A origem é o próprio Cristo, o governador do planeta que é. Então, se a gente volta às filosofias antes de Cristo, aos hindus, aos budistas, aos taoístas, aos Zaratustra, eu não lembro qual que é o termo, é muito complicado, que são filosofias antes de Cristo, surgidas antes de Cristo, mas todos eles são fundados nos ensinamentos que Jesus veio reiterar e exemplificar. Esse que ele veio, compilou e pôs em prática. Agora, todas elas, em regra geral, elas permanecem ainda de forma hermética. Elas não são objetivamente apresentadas em seus conteúdos. Então, há conteúdos herméticos, há conteúdos que precisam ser destrinchados. Por isso que, nas outras doutrinas, é necessário um esforço maior para entender, para aprender as verdades que Jesus ensina. O Espiritismo coloca isso de forma objetiva, de forma clara, de forma precisa, de forma didática, até porque Kardec, em sua formação, né, nessa encarnação, ele foi pedagogo. Era alguém que sabia ensinar. Então, quando a gente pega qualquer livro de Kardec, o livro dos Espíritos, por exemplo, o primeiro, perguntas e respostas. Agora, as perguntas têm um encadeamento lógico, então fica muito fácil compreender. Então essa é a vantagem do Espiritismo, facilita. O que é bom, já que nós todos estamos aqui reunidos, penso com o mesmo propósito, animados pela mesma intenção. Todos nós buscamos progredir, todos nós buscamos nos tornarmos pessoas melhores. Então, e o Espiritismo, para nós que estamos aqui hoje, é, até palavra posterior, o melhor meio, a melhor via que nos oferece esse resultado. Pode ser, o Raul Teixeira fala isso em uma das palestras, pode ser que haja algo melhor que o Espiritismo, mais eficaz. O Espiritismo ainda não apresentaram. Se apresentarem, óbvio, é um caminho que eu posso adotar, que é algo melhor e mais fácil, mas até hoje não apareceu. Sendo esse o melhor, o mais eficaz, é aqui que a gente segue. Por isso estamos aqui, para pegarmos esse conteúdo e trazermos para a nossa realidade, falar, bom, o que eu faço, como que eu vou usar isso para tornar a minha vida, para tornar a minha existência uma existência mais progressiva, para me tornar, através dessa existência progressiva, me tornar uma pessoa melhor. Esse é o papel do Espiritismo, nos oferecer esse aprendizado, nos oferecer esse crescimento, de uma forma clara, de uma forma didática, de uma forma muito bem esmiuçada. E vejam, quando Kardec vem, quando a espiritualidade se reúne, entende, chegado o momento, preparado o terreno para que essa doutrina pudesse florescer, nós vivíamos numa situação bem complicada em termos de espiritualidade, porque o Espiritismo chegou na metade do século XIX. A gente está vivendo os primeiros momentos assim, de aparente calma depois da Revolução Francesa e de todos os acontecimentos turbulentos que aconteceram a partir dela. Napoleão, derrubada de reino, retomada de reino, crise, guerras, revoluções e revoluções, o terror de Robespierre, um monte de coisas. Então é uma situação conturbada, e nesse meio, né, em toda essa tormenta social que surgiu na época, o que ficou no olho do furacão foi a religião.
Porque dentre os aspectos que foram combatidos, desde a Revolução Francesa e depois foram levados aos extremos, pelos que deram seguimento no período histórico posterior à própria Revolução, a religião era um dos principais alvos. Por quê? Porque a religião não oferecia aquilo que devia oferecer. A figura do Cristo é a figura do consolo. E nenhuma passagem do Evangelho, nenhuma passagem dos momentos que Jesus viveu na sua pregação, sua vida pública, que estão descritos no Evangelho, a gente vai encontrar uma vez sequer Jesus condenando alguém, Jesus deixando de auxiliar alguém, deixando de oferecer consolo a alguém. Nunca fez isso. Jesus nunca relegou alguém ao inferno. Você vai queimar no inferno. Ele nunca falou isso para ninguém. E foi justamente o contrário do que a igreja fez. Por quê? A gente fala da nossa igreja, né, do nosso mundo ocidental, a igreja católica, que foi a igreja preponderante, politicamente falando, inclusive. Por que isso aconteceu? Por uma comunhão de vontades, por uma comunhão de interesses, basicamente. Por um lado, aqueles que descobriram que a religião poderia ser um instrumento de manipulação de massas, com fins de satisfação de interesses de grupo, de interesses pessoais. E do outro lado, aqueles que abriam mão do maior dom que Deus nos concedeu, que é a inteligência. Eu não preciso pensar, o padre dá a resposta, o bispo fala para mim, a gente aceita, basta aceitar. O conformismo, a preguiça intelectual de buscar por si só as respostas, aceita de mão beijada, até porque isso daí tinha uma vantagem. Se no final das contas der errado, a culpa foi dele que falou, só seguir. A gente terceiriza, ainda tem essa possibilidade. Por que durou 1000 anos esse tipo de situação? Porque estava muito bom. Só que, por melhor, por mais cômodo que aparente as coisas estarem, né? Por mais equilibradas, por mais sossegadas, uma hora cobra-se, porque isso não satisfaz a necessidade do espírito. O espírito quer mais. A gente pode sufocar essa vontade até um limite, mas não consegue passar desse limite. O vazio que a falta de conquista do espírito sente é mais forte do que qualquer impulso que a gente possa ter de refrear. E aí, no século XIX, entendeu-se a espiritualidade, entendeu chegar no momento. O mundo está preparado. Eles já entenderam que a religião, essa religião oficial, ela não é religião verdadeira. Eles querem mais. Por outro lado, também toda aquela ordem arcaica, baseada na Idade Média, no feudalismo, etc., tudo aquilo ruiu para a construção de uma nova sociedade. Juntou-se condições que propiciaram o surgimento do Espiritismo. E aí vem a doutrina espírita. Com o objetivo do quê? Como Kardec falava, formar livres pensadores. Não é uma religião. O Espiritismo nunca foi uma religião. Erra quem pensa que é uma religião. Não é. É uma ciência / filosofia. Ciência porque tem um objeto de estudo, como qualquer outra ciência, se dedica a estudar o espírito. E filosofia por quê? Se dedica a estudar as consequências daquilo que é o espírito nas relações no meio em que vive e nas relações interiores, nas suas relações íntimas. Então não é disso que se trata de falar de uma religião. Formalidades, rituais, dogmas, isso ficou para trás. Livres pensadores, porque nesse contexto, qual que é a qualidade que a doutrina espírita instiga o indivíduo a desenvolver? A pensar por si mesmo, que é o mais importante, é o resgate. É o resgate, porque quando você pega lá na Gênesis e fala assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não está se falando que criou o homem, que Deus tem a nossa cara, que Deus é um ser humano, só que espiritual, elevado. O indivíduo tem braço, perna, cabeça, tronco, membros. Não é isso que se trata. Tanto não é que o Livro dos Espíritos, primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, no seu primeiro livro,
doutrina. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema da criação, causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. E o que é o Espírito? Pergunta 22, se não me engano. São os seres inteligentes da criação. O que nos coloca a imagem e semelhança de Deus é a inteligência. Nós temos a inteligência. De toda a criação, nós somos aqueles que temos a inteligência mais desenvolvida. Para quê? Para sentar na igreja e falar amém para tudo que nos dizem? Não é para isso. Hoje mudou, as coisas evoluíram. Hoje não é só nesse sentido que a gente está relegando o uso da nossa inteligência. Hoje em dia também muitos que eu conheço, pelo menos, se dedicam a tentar prever resultado de jogo para postar nos sites de aposta. É uma forma de usar a inteligência, mas muito limitada. A gente pode fazer muito mais com isso. Pode muito mais. Enfim, o Espiritismo veio para nos transformar nesse sentido. Fazer com que a gente cresça no uso da nossa inteligência. E com base nesse uso correto da inteligência, a gente traga como consequência o benefício para o nosso crescimento. A partir do quê? A partir do aspecto moral. Outra diferença entre a doutrina espírita e as religiões oficiais que estavam estabelecidas até o século XIX, sem nenhuma contrastação, certo? Até o século XIX, porque essas igrejas deturpadas no seu desenvolvimento, porque a gente volta a falar, a base de todas elas é a mesma. O problema não é a base, o problema foi a forma como se desenvolveram. É aí que houve a corrupção. E nessa corrupção, o que aconteceu? Em vez de se desenvolver o aspecto moral do indivíduo, a gente passou a desenvolver o moralismo, que é muito diferente. Porque o moralismo é quando a gente aponta o dedo para o outro. A gente quer que o outro faça as coisas, que o outro se mete. Fulano está errado, Ciclano tem que fazer diferente, Beltrano tem que melhorar muito. Isso é ser moralista. Querer a reforma do vizinho, né? Querer a santificação do vizinho. Fica buzinando o vizinho lá. E esquece de olhar para si. Olha o cisco no olho do vizinho e não olha para o argueiro que está no seu olho, né? A trave que está no teu olho. A moral na qual se baseia a doutrina espírita, o desenvolvimento moral, é diferente. O que é moral? O que é, como é que a gente pode conceituar moral no sentido em que a doutrina espírita se acentua? Tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos, 629. Qual é a definição que se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, identificando a diferença, a distinção entre o bem e o mal. Então é uma regra de conduta pessoal. Se eu falo de moral, não posso falar do outro. Nunca vai ser do outro, vai ser de mim. Quais são os meus condicionamentos, quais são as minhas concepções que me orientam a distinguir o que é certo e o que é errado? Em mim. E só. É individual, cada um é consigo, não é para o outro. Porque isso vai fazer a diferença na forma como eu ajo, na forma como eu executo as minhas ações, os meus pensamentos. E então onde é que entra? Como que eu vou aprender a distinguir então o que é o bem e o que é o mal? Livro dos Espíritos, questão 630, é a seguinte: como distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Quebra a cara, portanto, quem pensa que o mal é aquilo que o Fred Krueger faz, o que os filmes, agora tem os filmes de terror que cheio de religioso, né? A Freira 2, a Freira 3, tem essas coisas, né? O mal é isso, o mal é aquele serial killer que a polícia prendeu. Não, isso é uma coisa extremada do mal, uma faceta extremada, mas não é só isso. O mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. A lei de Deus se resume em quê? Na caridade, amor e caridade,
que se resume em 3 sentimentos: benevolência, indulgência e perdão. Também está no livro dos Espíritos. O mal se resume em 2 qualidades negativas, né? Orgulho e egoísmo. Tudo que está fundado no orgulho e egoísmo representa o mal. Pegou o último pedaço da pizza e não perguntou para os outros da mesa se queriam, se alguém queria? Entendeu? Vai render uns anos no umbral isso aí. Mas eu não sabia, não. A gente sabe. É que o interesse é mais forte, né? A vontade pessoal é mais forte do que o interesse pelo próximo. O problema está aí. E é isso que nos faz apurar nossa moral e que faz apurar o nosso conduzir e que gera progresso, que gera elevação. O espírito cresce a partir disso. Agora, temos o Evangelho há 2000 anos à nossa disposição. Não bastou esse tempo para a gente poder entender. E aí tudo bem, a gente até pode argumentar. Já se queixavam naquela época alguns, mas Jesus ensina tudo por parábolas. Como é que a gente vai entender o verdadeiro sentido daquilo? Tudo bem, há 2000 anos nossa capacidade cognitiva era diferente, a gente cresceu nesse ponto. Então tinham passagens que eram fechadas mesmo, eram um pouco encobertas no seu sentido, na sua integralidade, e tinha uma razão para isso. A parábola permite que cada um tire dela uma forma de ver, de forma a tirar proveito dentro da sua capacidade de compreensão. Então, a pessoa não iria deixar de buscar algo certo na parábola. Pode ser que ela não entendesse de forma integral o ensinamento, mas alguma coisa ela podia tirar dentro da sua capacidade. É uma ferramenta pedagógica, até hoje se usa isso nas escolas, né? Ensinar por parábolas, ensinar por contos, né? As fábulas de Esopo, né? Estuda-se isso ainda nas escolas, né? O ensino moral ainda tem. Então, naquela época isso era necessário. Agora, como o homem desenvolveu-se intelectualmente falando, hoje a gente pode receber o ensinamento completo, entender e processar e praticar. É diferente. Então é diferente. Daí que o Espiritismo nos proporciona essa mudança de orientação. Até pouco tempo atrás a gente ainda estava conformado com aquele sistema que a igreja oficial, as religiões oficiais estabeleceram, aquela tipo denorex, parece, mas não é. A gente finge que prega, vocês fingem que aceitam e está tudo bem. Tudo se resolve no dogma, tudo se resolve no ritual. Faz uma novena, reza 3 terços, está tudo bem. Fazer ritual é fácil, acender vela em casa é fácil. E aí é muito fácil, isso daí é muito bom para o espírito cômodo, acomodado, por isso que não sai do lugar. Agora, a orientação não nos muda, isso nos é colocado de uma forma racional, não é assim, a orientação é outra. E por quê? Por A, B e C. E esse A, B e C são expostos de uma forma muito clara, muito didática. Por isso que quando a gente vem para o Espiritismo, as pessoas costumam dizer: foi um passo que eu não devia às vezes ter dado, porque agora tudo eu vou questionar, tudo eu me questiono, tudo eu cobro, porque muda a forma de a gente ver a vida, principalmente a nossa. E isso é positivo. Pode ser que aparentemente não seja legal, porque a gente estava acostumado com a inércia. Gostoso ficar lá pensando no nada. Mas agora, quando a gente é chamado pelo conhecimento que a gente adquire através da doutrina espírita a pensar nos nossos atos e ver se eles se adequam a essa base, a esse princípio, e falar: será que eu estou realmente fazendo a coisa certa? Se eu não estou, por que eu reagi dessa forma? Por que eu não fiz diferente? E a gente se cobra. Mas essa cobrança é o espírito buscando acertar. Muda. E essa mudança é visível, é uma coisa inquestionável. E é o que representa para a gente a retomada desse processo de engrandecimento espiritual, o buscar acertar.
Porque no fundo, nenhum de nós aqui que está buscando o conhecimento da doutrina espírita para trazer para si a evolução, nenhum de nós pode falar que, poxa vida, eu estou numa maravilha de processo evolutivo. Estamos começando. A gente ainda está se identificando, se familiarizando com os princípios. Então a gente é mais cobrança do que comemoração ainda. Embora essa cobrança já devesse ser motivo de comemoração, porque mostra que a gente mudou de sinal. Mas enfim, a gente ainda está lidando com esses. Ainda é o primeiro passo, é o primeiro momento. Mas isso afasta de nós o ser espírita. O que é ser espírita? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Ser espírita, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em transformar as suas más tendências. É aquele que busca melhorar. Ser espírita não é o cara perfeito, não é o cara evoluído. Esse já não é mais espírita, esse já é evoluído, é diferente. Espírita é aquele que busca, se esforça em buscar a sua melhora. Aí a gente pode se inserir sim. A gente pode, aí que a gente fala, então tudo bem, o espiritismo é para mim, porque eu quero mudar. E se o ser espírita é marcado justamente pelo esforço que se faz em melhorar, em superar as suas más inclinações, nisso eu posso me encaixar tranquilamente. De má inclinação não falta, só querer mudar. Mas a gente vai atrás, e isso é ser espírita. E aí é nesse ponto que de novo a gente volta à memória de Kardec, o aniversariante de hoje, que além de nos trazer essa doutrina que nos ensina todos esses elementos, que nos explica todo esse processo passo a passo, um manual de evolução, sabe? Como entender, como tirar os melhores proveitos do Evangelho. Porque o Evangelho é o que? A moral por excelência, não? Tem que ser lá a fonte. Agora, como entender isso? Como trazer isso para a nossa vida? Como aplicar no nosso dia a dia? Como identificar aquilo que é o verdadeiro sentido daquilo que é um sentido deturpado? É a partir dessa obra que Kardec ajudou a compilar, ajudou a trazer. Então aí a gente pensa, olha só que coisa, né, que esse homem fez, né? De ter sido peça essencial desse movimento que a gente enxerga como sendo a terceira revelação de Moisés e do próprio Cristo. O próximo passo adiante é o Espiritismo, no sentido de esclarecer os princípios do Evangelho. Ele dedicou a vida a isso. 14 anos da sua existência. Ele escreveu 5 obras essenciais do Espiritismo, 12 volumes da Revista Espírita, mais 4 obras complementares do Espiritismo, e estava preparando mais uma quando faleceu, quando se encarnou. Em 14 anos fez tudo isso. Fora o trabalho de pesquisa, porque tudo que foi pesquisado, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, todas as obras que contaram com esse intercâmbio espiritual foram conferidas, foram checadas. Todas as informações que ele recebeu, ele buscou conferir em mais de uma fonte, para ter certeza da unidade do ensinamento, da unidade do conteúdo, para não transmitir algo equivocado, para não repassar alguma conceituação, algum ensinamento equivocado. Isso em 14 anos, vivendo da forma que viveu. Quem conhece a vida de Kardec, teve até um filme, né, biográfico de Kardec, que mostra assim, bem por cima, mas para dar uma ideia, que era uma vida bem desprivilegiada materialmente falando. Enfim, passou tudo isso e trouxe algo que tem um reflexo direto no nosso projeto de evolução. E aí, qual que é a grande homenagem que a gente poderia então prestar a Kardec, né? Aproveitando a ocasião do seu aniversário, com base em tudo isso que a gente comentou aqui hoje, né? Da necessidade de entender,
de compreender a exatidão dos princípios do Evangelho, de entender como isso funciona na nossa existência, de diferenciar, de saber separar o que é correto e o que é aparentemente correto, que isso tem uma grande diferença. Qual que é a grande homenagem que a gente podia fazer? Estudar as suas obras. Estudar as obras de Kardec, que foram colocadas para isso. Não bastou a espiritualidade com Kardec, como sendo, vamos colocar assim, o para-raio dessa nuvem espiritual de conhecimento e de saber, né? Aquele que canalizou a energia para a Terra. Não bastou trazer tudo isso, desenvolver um método pedagógico para falar, não, vamos colocar de uma forma mais fácil, mais simples possível, para que qualquer um possa compreender. Não precisa fazer um PhD, não precisa doutorado, mestrado, nada. A pessoa pode não saber ler. Se alguém falar para ela, ela entende. Você pode ler para mim os livros espíritos, aí você lê para a pessoa, ela vai ouvir aquilo, ela vai entender. Olha lá, desencarnou sem aprender a ler, desencarnou analfabeta, mas aprendeu o que devia ter aprendido. Serve, todo mundo tem esse alcance. Entende? Não bastou tudo isso, deixar tudo fácil. Acima de tudo, pensando no progresso de cada um de nós, de cada espírito vivente nesse planeta. E fica aí. A nossa contrapartida é qual? É ler, é aprender, para pôr em prática, porque do contrário, como é que a gente vai fazer? Não é nenhuma questão de falar, vou ler porque eu quero mostrar conhecimento, porque eu gosto de mostrar que eu sei mais que todo mundo. Não é isso. É porque quem faz isso leu e não aprendeu, né? Esse é o analfabeto moral, é outro esquema. Mas é uma questão de utilidade. Como é que a gente vai saber? A ideia não é nos tornarmos, nesse processo, livres pensadores, crescer em função da nossa própria autonomia intelectual e moral, desenvolvida a partir do nosso próprio esforço, de nossa própria compreensão. Isso acontecia lá atrás, na época que a gente era todo mundo conformista. O padre falava o que queria, a gente aceitava. Dá trabalho, ficava questionando, fazia a pergunta, aquela, por que isso? Ninguém fazia isso. Não aceita, está tudo bom assim. É o que deu. E quando fazia, não sabia responder. A pessoa nem sabia o que fazer com a resposta também. Vai queimar no inferno. Vai ficar todo mundo, não, vou acender vela em casa. Acendia, brinca de vela em casa. Por isso que a gente acende vela até hoje. É o vício dos tempos passados, né? Então, você fala, lá tudo bem, a gente ainda era muito ignorante, a gente não tinha ainda plena condição do nosso dom maior, da nossa inteligência. Tá bom, perfeito. Agora, hoje não, a gente não tem mais essa desculpa. Entende? E aí como é que vai saber então? Como é que eu vou me tornar um livre pensador se eu não vou na fonte, se eu não faço esse esforço mínimo de falar assim, poxa vida, esse homem trouxe todo esse conteúdo exclusivamente para o nosso benefício. Então deixa eu pegar isso aqui, vou ver o que eu posso tirar para mim. Tá bom. Como é que vocês vão saber que o que eu estou falando não é besteira? E se eu sou uma reencarnação daqueles padres da Idade Média? Estou enrolando todos os outros. O que não é nada, não é nada impossível. Estou enrolando vocês não sabem. Por isso, quando falava em livre, Kardec falava nos livres pensadores, era como uma advertência. Porque, na Idade Média, eles passaram 1000 anos no escuro, sendo enrolados, e porque também achavam bom ser enrolado, porque era tudo preguiçoso. Agora faz diferente. Vocês não foram criados à imagem e semelhança de Deus? Vocês não são inteligência como Deus é inteligente? Então, usem isso em benefício próprio, construam em si a capacidade de dominar o seu raciocínio e usá-lo para o progresso. Pegue e lê, vou ler, vou ver o que ele tem para me dizer aqui. Isso nos fortalece, isso nos dá base. Não é o que alguém fala aqui na frente, não é o que alguém fala no YouTube, não é o que alguém fala no seminário, no congresso por aí. Está cheio de congresso hoje em dia, né? Congresso espíritas, inclusive, cobrando de 80 a 100 reais, às vezes para mais. Não é isso. Não é pegando autógrafo do palestrante, do médium, que a gente vai aprender.
é o que a gente vai construir. E a base já está ali, já está entregue. Que homenagem maior a gente poderia fazer para Allan Kardec, aproveitando que é o aniversário dele hoje, se não falar, poxa vida, eu vou pegar a sua obra e vou fazer o que você propôs para mim. Eu vou de fato trazer ela para o meu conteúdo. É o melhor que a gente pode fazer por ele, pela memória dele, né, em homenagem à memória dele, e por nós mesmos, principalmente. Vamos sair do marasmo. Do contrário, para isso aqui, essa casa virar uma igreja, representando uma igreja, é muito fácil. A gente faz aqui uma homilia de meia hora aqui falando, coisas sem nexo, coisas, platitudes, para agradar, né, aquele lado conformista que está sempre ali querendo sair para fora. Agora vamos tomar nossa hóstia, a aguinha lá atrás, né, porque a gente não sabe que tem uma finalidade específica, aquela água está lá, não está ali à toa. A gente entende por que tem essa água também, toma o passe entendendo para que serve o passe também. Muda totalmente a forma de ver as coisas. Ou vira uma igreja, né? Aí tudo bem. Amém, amém, todo mundo. Aí a gente cria também um confessionário espírita, aí volta para a rua, depois continua vendo tudo a mesma coisa. Indo tudo igual, pensando tudo igual, agindo tudo igual, reagindo tudo igual, como a gente fazia antes. Aí fala assim, bom, se a obra de Kardec não bastou, se todo esse trabalho espiritual não bastou para a gente despertar, ok, então a gente vai para a fase 2, meteoro. Mas aí não precisa esperar isso, né? A gente não precisa deixar chegar nesse ponto, né? Fazer a nossa parte. Então, que a gente possa então fazer jus a todas essas bênçãos que a vida do homenageado hoje representa. A gente possa ter essa compreensão e aproveitar, agradecendo profundamente sempre esse espírito aqui de muita luz que veio trazer, que proporcionou junto com a espiritualidade essa mudança de rota para a humanidade. Então fica o convite para a gente mergulhar nessa obra tão iluminada. Então agradeço a paciência de vocês, que Deus abençoe a todos nós e que nos fortaleça nessa semana, para a gente praticar, aprender e praticar bastante esse aprendizado no nosso dia a dia. Temos os nossos momentos espíritas de vou superar as minhas tendências, vou mudar aquilo que eu preciso mudar na prática, no dia a dia, no cotidiano. Então, muito obrigado, boa noite a todos. E agora então, a gente fecha os nossos olhos e leva o nosso pensamento com muita gratidão no coração, para alcançar toda a espiritualidade amiga que nos recebe aqui hoje mais uma vez, para mais um encontro de estudo, para mais um encontro de reflexões sobre o Evangelho do Cristo, iluminado, esclarecido pela doutrina espírita. O nosso muito obrigado a todos esses espíritos amigos que participam conosco desse nosso processo de renovação, desse processo de iluminação que a gente busca tanto concretizar nas nossas aulas. Aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, aos mentores desse trabalho, o nosso muito obrigado pela inspiração, pelo amparo, pela companhia que nos dedicam. Muito obrigado. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui reunidos hoje. Aquele que pessoalmente desceu entre nós para nos oferecer e exemplificar esse código bendito de luz, de vida e de progresso, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol, nos reforçando o sentido do caminho e nos infundindo a coragem, a inspiração, a serenidade e a perseverança necessárias para prosseguirmos nessa jornada, mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das pedras e dos bloqueios que o mundo nos oferece. E com pensamento em Ti, Mestre Jesus Cristo, a gente agradece profundamente por todo o Seu amor, por toda a Sua misericórdia, por toda a Sua paciência e dedicação para conosco. E em Ti, Mestre, rogamos que Suas bênçãos envolvam e aqueçam cada coração aqui presente hoje. Que cada irmão encarnado e desencarnado possa sair daqui tocado pelo Seu amor, tocado pela Sua luz e pelos Seus ensinamentos. E que cada um de nós, voltando ao nosso meio, possa aplicar na nossa vivência, aplicar
no nosso dia a dia esses ensinamentos que recebemos hoje. Que cada um de nós possa, dentro das suas possibilidades, funcionar como cartas vivas do seu Evangelho, auxiliando no dia a dia, dentro do meio que vivem, a transmitir, a difundir os seus ensinamentos através do exemplo. E assim, que a gente possa dar o nosso contributo para tornar essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito. Uma família cada vez mais integrada nos mais profundos laços de harmonia, de amor e de fraternidade emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.